Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o traçador de altura. O traçador de altura que é um elemento muito utilizado aí, né, nas práticas, né, de ajustagem, né, nas práticas aí de oficinas, né, no que diz respeito à fabricação mecânica, o qual ele tem como objetivo, né, justamente realizar a traçagem de peças, né, para que sejam realizados cortes ou furações, né? Então ele tem uma parte metrológica aí muito importante, porque esse traçado ele vai ser deslocado aí com base, né, numa escala, né, e ele é muito similar aí ao paquímetro, né, muito similar. Ele tem um detalhe interessante que é o seguinte: esse dispositivo de regulagem aqui, porque o que acontece é esse instrumento ele tem uma diferença, né, aí de contato com relação a essa base, né? Tem essa base aqui que dá uma certa altura. Então toda vez que for realizar a traçagem, preciso zerar, né, ele, né? Ou zerar ele em cima de uma peça, né, da peça que ele vai ser traçada, né, fazendo justamente aí a subtração para deslocar inversamente aí a escala, né, o traçador, né, a ponta de traçagem, né, no caso aí para baixo, ou zerar na mesa, né, de traçagem, né, e deslocar para cima aí a ponta de traçagem. Então isso é muito importante, né? Então você tem justamente a possibilidade, né, de travar, né, o nônio dele, né, e deslocar justamente aqui com essa recartilha de ajuste, né, com essa porca de ajuste, fazendo com que a escala suba ou desça aí para que ele venha a ficar zerado, né? Isso é muito importante aí antes de executar qualquer traçagem. O elemento ele estando zerado, você vai poder deslocar, né, o nônio tranquilamente, né, para cima ou para baixo, como um paquímetro mesmo, né? E no caso da leitura, ele é muito similar ao paquímetro, né? É tanto que nesse caso aqui a gente tem uma aproximação aqui de 5 centésimos, né? A gente vai fazer dois vídeos na sequência, um com 5 centésimos e outro com 2 centésimos. Então veja que ele tem aqui a escala em milímetro, né? E tem aqui também a escala em polegada. Nesse caso aqui a gente vai estar fazendo aí a leitura na escala em milímetro, né? Mas a gente pode ver aqui que na escala em polegada o valor está quase também aqui alinhado, né? Bom, então aqui referente a milímetros, né? O primeiro ponto é verificar a linha que ele está coincidindo, né? Então no caso aqui a gente pode observar que a linha que está coincidindo aqui, né, é essa aqui, né, da escala aqui de milímetros, né? E aí nesse caso eu tenho que observar o zero, né? O zero que foi que o zero já ultrapassou. A gente observa que a linha do zero ele já ultrapassou, né, justamente o valor de 51, 52, 53, 54, né? Então ele já ultrapassou 54 milímetros. Esse valor a gente já anota, né, que vai ser 54, alguma coisa. E aí no caso a gente volta lá para verificar a coincidência, né? Então nesse caso aqui a gente tem o 4,45, já que a resolução é de 5 centésimos, né? Ou seja, cada divisão do nônio ela possui espaçamentos aí de 5 centésimos, né? Então nesse caso aí ele ficou exatamente na divisão entre o 4 e o 5, ou seja, 40 centésimos e 50 centésimos, então ele está com 45 centésimos, né? Então o resultado é 54,45 milímetros, né? Então é justamente esse o resultado. Se a gente fosse verificar aqui referente à parte de polegadas, né, já que essa linha aqui ela ficou coincidindo, ficou bem alinhada, né? A gente teria nesse caso aqui a relação de aproximação da escala em 1/128, né? Ou seja, é a menor medida, né, que se mede com esse tipo de leitura, né? Então a resolução dele 1/128 avos de polegada, né? Então nesse caso aí a gente tem que observar a mesma coisa, né? Onde é que o zero já ultrapassou, né? Então o zero nesse caso aqui ele já ultrapassou, né, 2 polegadas, né? Então a gente já tem 2 polegadas, né? A gente precisa anotar esse valor, né, 2 polegadas, e precisa verificar o que é que ele já passou de coincidência. A gente tem que observar que na escala móvel possui 8 divisões. Essas 8 divisões elas estão contidas, né, justamente em cada pequena divisão da escala fixa, né? Então o que acontece? Ele já passou a primeira divisão, então a gente já tem 8, né, divisões dessas contidas, e nesse caso aqui ele está coincidindo, né, justamente aqui na terceira, né, na terceira divisão aqui, que é o que ele está marcando aqui, né? Então nesse caso aí a gente teria 8, que foi justamente dessa passagem aqui, né, mais 3 divisões, que é o que ele está coincidindo aqui,
né? Então 8 mais 3 daria 11, então a gente teria 2 polegadas 11 128, né? Referente aí à escala em polegadas. Então a gente teria 2 polegadas 11 por 128, né? Não dá para simplificar, se desse para simplificar, seria simplificado, tá bom? Mas lembrando aqui que o objetivo é a medição em milímetros, né? Só porque realmente aqui, coincidentemente, ficou bem alinhado, né? Esse traço aqui da polegada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia, né? Nesse caso é o segundo vídeo referente à parte de traçador de altura, né? Nesse caso aí a gente vai estar verificando justamente essa leitura, né? Lembrando sempre que o paquímetro, o traçador de altura, né? Ele é muito similar à leitura com paquímetro, né? Para não dizer igual, né? A única coisa que varia está muito ligada a essa questão da regulagem, né? A gente já comentou no último vídeo, que é quando você vai realizar a traçagem, né, do elemento, né, você precisa estar fazendo sempre uma referência, né, ou verificando, né, se ele está zerado, né, no que diz respeito à ponta de traçagem em relação à guia dele, né, porque como esse elemento ele é móvel, né, uma pessoa pode fazer uma referência em um ponto e aquele ponto ali ficar diferente ali no que você for realizar. Então é sempre importante fazer essa referência. E a ponta de traçagem pode ser referenciada tanto na superfície da peça como na base da mesa de traçagem. Então isso é importante aí ficar atento. Bom, a leitura que a gente vai fazer é essa aqui. Essa escala aqui é de 2 centésimos, né, de milímetro. Né? O último que a gente tinha feito foi de 5 centésimos. E nesse caso, 2 centésimos significa que cada divisão do nônio ele tem um espaçamento, né, de 2 centésimos. Né? Ou seja, justamente essas divisões aqui têm esse espaçamento de 2 centésimos, que é a resolução do instrumento, né? Ou seja, a menor medida que ele consegue ler com precisão. Primeiro passo, verificar onde o zero está alocado, né? Então o zero ele já passou essa divisão aqui, né? Então o zero já passou aqui os 55, 56 e 57. Então a gente já tem 57 milímetros, né? Então vamos anotar aqui esse resultado. A gente vai ter 57 mais, né, o valor de coincidência aqui da escala móvel. E nesse caso aqui, a linha que está coincidindo mais precisamente é justamente essa aqui. Essa linha representa o 12, o 14, o 16, o 18. Então a gente vai ter 57 mais 0,18 centésimos de milímetro, né? O que vai dar aí de resultado aí igual a 57,18 milímetros. Esse é o resultado aí de leitura com base na imagem aí do traçador de altura, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismo, né? Hoje a gente vai estar, na verdade, fazendo um vídeo referente a uma dúvida, né, que um colega mandou aí para o e-mail do canal, né, sobre velocidade das engrenagens, né? Eu achei bem interessante a pergunta, né, que ele falava justamente sobre o sistema, né, engrenado, né, qual engrenagem tinha maior velocidade tangencial, né? Engrenagem com maior ou menor dente, não. E aí o que acontece? No sistema, né, engrenado, né, dá para observar aí na animação, né, que o impulsionamento ocorrido pelos dentes da engrenagem das engrenagens, eles vão ocasionar justamente com a velocidade tangencial igual, né? Então, nesse caso aqui, a velocidade com que elas se propagam, né, ou seja, com que elas se deslocam tangencialmente é igual, né? Então, a velocidade da engrenagem com menos dentes em relação à engrenagem com mais dentes, elas engrenadas, né, elas vão estar com a mesma velocidade, né? Então, exemplo, se ela tiver lá com 50 milímetros por minuto de avanço, né, tangencial, todas as duas vão estar com a mesma velocidade. O que acontece é que na relação de transmissão referente ao movimento angular é onde ocorre a diferença, né? Então, a partir do momento que uma engrenagem menor, né, ou com menos dentes, uma engrenagem maior começa a girar, né, e elas estão justamente tangenciadas, o perímetro que elas vão deslocar vai ser diferente justamente por causa do comprimento desse perímetro, né, onde a engrenagem com menor dente tem um perímetro menor, né? Então, se exemplo, a gente pegar sair o diâmetro primitivo
na engrenagem multiplicasse por 3,14, né, visando planificar essa circunferência, a gente teria, obviamente, aí comprimentos diferentes. Mas em relação à velocidade tangencial, né, a velocidade ali de contato das duas, a velocidade é igual. Né? Então, o que muda referente à rotação, né, ou seja, esse deslocamento angular, né, ele está ligado a esse contato que ocorre tangencialmente. Né? Então, como você tem perímetros maiores, obviamente uma vai demorar mais para dar uma volta completa do que a outra, mas a velocidade ali ela vai ser igual. É a mesma coisa que você pegar um automóvel com uma roda X, né, e um outro automóvel com uma roda menor que X e colocar os dois na mesma velocidade. Né? Ou seja, o que tem a roda menor, ele vai ter que ter uma aceleração, né, uma velocidade no motor, né, uma rotação no motor, né, o termo correto seria isso, uma rotação ali no motor, né, maior, para manter a mesma velocidade do carro que tem, do automóvel que tem a roda maior, né? E isso por causa do perímetro do pneu, nesse exemplo aí dos automóveis. Né? No caso da engrenagem aí, a relação se dá justamente com base nesse perímetro do diâmetro primitivo, né? Então é isso, né? As duas engrenagens elas têm a mesma velocidade tangencial, mas elas têm perímetros diferentes, o que faz com que a rotação delas acabe sendo diferente, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!